Para começar a conversar sobre incertezas de medição, nós precisamos saber alguns fundamentos básicos da estatística. Tá? Nós não precisamos ser um expert em estatística, mas nós precisamos conhecer algumas coisinhas básicas aqui. Eu vou mostrar para você o que você precisa conhecer. Se você entendeu isso aqui, você já vai entender o cálculo de incerteza para qualquer ensaio que você for fazer em qualquer área do conhecimento da medição. Né? Veja bem, seja y uma variável que se queira medir em laboratório definida como sendo y é igual a x1 mais x2, tá? Então você tem que saber o que é variável, né? Eu nem estou tratando ainda de variável aleatória, mas aqui no caso é uma variável aleatória, então você tem que ter o básico da estatística. Variável aleatória é uma variável que pode assumir um determinado valor com uma determinada probabilidade, geralmente obedecendo uma distribuição de probabilidade. Então aqui y é definido como sendo x1 e x2. Por que eu defini assim? Porque vamos imaginar que eu não consiga medir y diretamente, que eu queira medir, que eu consigo medir x1 e x2, mas y eu preciso fazer a conta de x1 mais x2. Um exemplo, eu quero medir a massa de uma mistura de dois componentes sólidos, para ficar bem fácil de entender, né? Então eu coloco o componente 1 e o componente 2. Vamos imaginar que x1 é a massa do componente 1, x2 é a massa do componente 2. E y é a massa da mistura. Sólido para ficar mais fácil, para não ter aquelas interações que acontecem em fluidos, né, que atrapalham a relação de massa-volume, vamos tratar tudo como sólido. Então, a esperança de y, o que é a esperança de y? Vamos tratar a esperança como valor médio, né? A gente sabe que esperança vem do primeiro momento da distribuição de probabilidade, é o primeiro momento, né, da função geradora de momentos, mas aqui a gente tem que tratar como sendo valor médio, tá? Valor médio da variável, que é o que você quer reportar. Além da incerteza, você reporta valor médio no seu resultado. Então, a esperança de y, E de y, como está aqui, você está vendo, é o valor médio dessa variável, né? Então, veja bem, E de y é o valor médio dessa variável. Então, existe uma solução exata, que é a propriedade da esperança, que diz que a esperança de y, o valor médio do y que eu quero medir, ele é a soma do valor médio de x1 com o valor médio de x2. Né? Esta equação com variáveis aleatórias tem solução exata dada pela propriedade da esperança, que a esperança da soma é a soma das esperanças. Isso significa o quê? Significa que a massa que eu medi de x1 mais a massa de x2, o valor médio, a soma desse valor médio, é o meu valor médio de y, ok? Isso é um conceito fundamental. E como é que eu faço para saber uma medida de incerteza? Assim, vamos tratar como variância, porque a estatística conhece variância, né? Para eles, a variância vem em primeiro lugar. O desvio padrão deriva da variância, porque a variância é o segundo momento da função geradora de momentos. Mas vamos tratar como sendo uma medida de dispersão dos dados. A variância de y é o quadrado da incerteza padrão dessa variável, ou seja, se você quer a incerteza de y, você vai calcular através da variância. E qual que é a variância de y? Existe uma solução exata que é a propriedade da variância. Então, a variância de y, como você pode ver aqui no slide, ó, variância de y é igual a variância de x1, a variância da amostra, da massa do primeiro componente, mais a variância de x2, que é a massa do segundo componente, mais duas vezes a covariância de x1 com x2. Então, se você tiver um grupo de dados de x1 e de x2, você tem que medir essa covariância aqui para avaliar se eles têm dependência estatística uma da outra. Vamos tratar no nosso exemplo independência estatística. Então, vamos considerar que esse termo de covariância é zero no primeiro momento. Então, ficaria como sendo esse termo aqui de covariância iria sumir, né? Ficaria somente variância de x1 mais variância de x2. Se você tira a raiz quadrada aqui, você tem a raiz quadrada da variância de y, que é a medida da incerteza padrão de y. Esses são os conceitos básicos, né? Isso tem solução exata, isso é propriedade da variância, para uma função do tipo y é igual a x1 mais x2. Vamos ver um exemplo com números para facilitar? Olha só, imagine que x1 seja 4 mais ou menos 1, seja essa variável aleatória, independente de que distribuição ele siga, tá? E que x2
seja 5 mais ou menos 2, independente da sua distribuição. Então, eu tenho duas variáveis aleatórias com uma medida de esperança, valor médio, e uma medida de variância, que no caso, dado como incerteza padrão. Então, como é que eu vou calcular a esperança de y, dado que o y é a soma? Ora, é a soma das esperanças. Então, E de x, E de y é igual a E de x1 mais E de x2, que é igual a 9. 4 mais 5, 9. Tranquilo, né? Considerando independência estatística agora. A variância de y, dado... a variância de y é igual à variância de x1 mais a variância de x2, como está aqui na equação, mais duas vezes a covariância de x1 com x2. Só que a covariância vamos tratar como zero, né? E a variância de cada variável é o quadrado da sua incerteza padrão. Então, a variância de x1 é 1 ao quadrado, que é igual a 1, como está ali. E a variância de x2 é 2 ao quadrado, que dá 4. Então, 1 mais 4 mais 0 dá 5. A variância de y dá 5. Se eu quiser a incerteza padrão de y, eu tiro a raiz quadrada de 5, que dá aproximadamente 2,2. Então, a resposta do mensurando y para este caso tem uma solução exata, que é x1 mais x2 é igual a 9,0 mais ou menos 2,2. É isso que você precisa entender num primeiro momento. São os fundamentos da estatística que nos levam, que nos dão base para fazer cálculo de incerteza. Nossa resposta aqui no caso, 9,0 mais ou menos 2,2. Aqui não interessa a unidade, vamos supor que tudo seja adimensional, né? Porém, nem todos os mensurandos dentro do laboratório são dados pela soma de x1 com x2. Nesse caso, era uma mistura de massas de componentes sólidos e eu quis saber a soma dessas massas, né? Mas e quando eu quero calcular a densidade de um componente? Por exemplo, x1 sobre x2. Ou se eu quero calcular a concentração de uma solução que eu preparei a partir da massa de um sólido e na diluição em água, né? Vamos supor que você mediu lá a massa de bicarbonato de sódio, que é solúvel em água, e você quer saber a concentração em massa por volume dessa solução. Eu tenho exatamente esse exemplo aqui agora. Seja y uma variável que se queira medir em laboratório. Vamos chamar de concentração massa-volume. Só que agora é definida como x1 sobre x2 igual a y. Agora, eu não tenho mais solução exata. Não existe solução exata para esse tipo de equação. Por quê? Se eu falar que a esperança de y é a razão das esperanças, eu estou tratando de uma aproximação, né? Eu trato como que a esperança de x1 sobre a esperança de x2 é aproximadamente igual à esperança de y. Por quê? São variáveis aleatórias. Não existe essa propriedade da esperança, eu não posso garantir que a razão de duas variáveis, né, e a esperança da razão seja a razão das esperanças. A esperança não obedece a esse tipo de propriedade, mas nós utilizamos como aproximação do resultado médio. Então, eu vou falar que o valor médio da massa que você mediu, né, dividido pelo valor médio do volume de água que você utilizou, é igual, aproximadamente igual, à concentração massa por volume daquela solução, né? Então, é uma aproximação. Olha o símbolo aqui de aproximadamente igual. E qual seria a variância de y? Aí que a coisa complica, porque é aí que entra o cálculo de incerteza, é aí que entra o nosso conhecimento, né? Porque não existe uma solução analítica para esse tipo de problema, né? A expressão da incerteza de medição que o GAN preconiza, que todo mundo usa no laboratório, é uma expressão aproximada para esse tipo de problema, porque y não está sendo descrito como combinação linear das grandezas. E eu só tenho solução exata quando eu tenho combinação linear, como no exemplo anterior. Combinação linear é constante 1, x1 mais constante 2, x2, era o exemplo anterior. Agora eu não tenho combinação linear. Então, a lei de propagação de incertezas, como está aqui, ó, ela é uma aproximação para a solução para encontrar a variância de y. E qual seria essa aproximação? Exatamente o que está no GAN, né? Coeficiente de sensibilidade de x1 ao quadrado vezes a variância de x1 mais o coeficiente de sensibilidade ao quadrado de x2 vezes a variância de x2
mais duas vezes a covariância de x1, o coeficiente x1 vezes o coeficiente x2, vezes a covariância de x1 com x2. Isso é aproximadamente igual à variância y, a variância de y, a variância da concentração. Ou seja, isso aqui é uma série de Taylor aproximada no primeiro termo e é uma série de Taylor multivariada, porque quanto mais termos eu colocar aqui, esse negócio vai aumentar absurdamente. Então, o Gunn considera que já é uma boa aproximação truncar a série de Taylor no primeiro termo, que é o que nós temos aqui como lei de propagação de certezas. É daí que vem a lei de propagação de certezas, né? Então, vamos ver um exemplo numérico só para a gente entender como é que é a diferença de abordagem. Olha, mesmas variáveis, x1 igual a 4, mais ou menos 1, x2 igual a 5, mais ou menos 2. Sei lá, você pode imaginar aí que seria 4 gramas para 5 litros de água, né, alguma coisa nesse sentido, ou 4 miligramas para 5 mililitros de água, alguma coisa nesse sentido. 4 mais ou menos 1 e x2 é 5 mais ou menos 2. Então a esperança de y, que é a esperança dessa concentração, dessa solução que eu inventei, é aproximadamente igual à média do primeiro sobre a média do segundo, e é aproximadamente igual a 0,8. 4 sobre 5, 0,8, certo? E a variância, né? Como é que a gente vai usar essa aproximação para calcular a variância da concentração? Bem, substitua os valores aqui, ó. Variância de y será dado por o coeficiente de sensibilidade de x1 ao quadrado é 1/5, eleva ele ao quadrado, vezes a variância de x1 é 1, vezes 1, como está aqui, você está vendo aqui na equação, mais o coeficiente de sensibilidade da variável x2 é menos x1 sobre x2 ao quadrado. Isso tudo elevado ao quadrado. Vezes 4, que é a variância de x2, como está lá. A incerteza 2 eleva ao quadrado, fica 4. Né? Isso é aproximadamente igual a 0,1424. Se eu quiser, então, uma medida de incerteza de y, eu tiro a raiz quadrada desse valor. Então, y fica aproximadamente igual a razão de x1, x2, isso ela foi definida, né? Aliás, aqui o primeiro aqui deveria ser igual e não aproximado, porque isso aqui foi definição. Y é definido como sendo x1 sobre x2, que é aproximadamente igual a 0,80 mais ou menos 0,38, que é o resultado. Isso é calcular incerteza, trabalhar com variáveis aleatórias, né? Você não trabalha só com incerteza, você trabalha com valor médio. O seu resultado está aqui, 0,8 mais ou menos 0,38. Se você entendeu isso, você entende qualquer ensaio. Esses são os fundamentos da estatística, os fundamentos da matemática necessários para entender cálculo de incerteza, né? A partir daqui, qual que vai ser a dificuldade? Modelar os problemas. Assim como toda matéria que a gente aprende na escola, na faculdade, no mestrado, doutorado, a gente tem que aprender a modelar problemas. Os fundamentos são dados, por exemplo, lá na graduação, e no mestrado você começa a modelar problemas mais complexos, né? E é assim que funciona aqui. Nós pegamos os fundamentos e mais à frente nós vamos aprender a modelar os problemas e aplicar esses fundamentos.